I så, agora que se o polícia da cidade, boa sorte lhes dão que não diga o isso vai acontecer se vocês estão de retendo. That's coming if you confront them. That is a challenge. Esse é um desafio para Mamdani. Eu não sei, não posso prever o que vai acontecer. Mas tudo bem, vamos apenas esperar para ver. Acho que ele é honesto. Acho que ele quer uma mudança real. E acho que ele é um jovem que reconhece que sua cabeça está na mira, em um sentido literal. Há uma boa chance de que ele seja assassinado. Dada a centralidade do movimento palestino entre sua base eleitoral, e considerando o histórico de ataques em campi universitários ligados ao movimento de solidariedade à Palestina, quero dizer, há muitas universidades em Nova York, Columbia, CUNY, NYU, é que Eles são tipo 40, quero dizer, é um número enorme em Nova York. Certo. E considerando que a recente onda de ataques à liberdade de expressão tem ocorrido em torno da questão central da Palestina, e que você mobilizou sua base em torno desse tema, isso ao menos deveria ter chamado sua atenção. Se não para as questões mais profundas sobre o que você vai fazer caso o tema do congelamento de aluguéis venha à tona. Por quê? Quando se trata de aluguel, prédios e terras, haverá questões de despejo que podem levar a confrontos físicos entre a classe dos proprietários e os inquilinos. E se a polícia não ficar do seu lado, toda essa confusão sobre congelamento de aluguéis é apenas conversa fiada. Concordo totalmente. Vão acontecer confrontos. E você entrega o poder, o instrumento central do Estado. Em última análise, quero dizer, pessoas como Hanshi dirão que há todo tipo de coisas que o Estado faz para tentar criar consenso. Sim, isso é verdade. Mas o essencial, quando Sweezy escreveu o artigo sobre Allende, havia todas essas teorias modernas sobre o Estado, de que ele não é apenas um instrumento do poder de classe. Você é jovem demais para se lembrar, mas havia todos esses debates com pessoas como Paul Lanzas e outros sobre a natureza do Estado. Mas quando chega a hora da verdade, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu no Chile, o Estado intervém com seu aparato repressivo. Agora, não estou dizendo que estamos à beira de uma revolução socialista em Nova York, mas reconheço que haverá confrontos. E o outro lado é absolutamente implacável. Eles são totalmente implacáveis. Havia sérias preocupações, sabe, sobre se Mamdani seria assassinado. Eu não gosto da expressão líder carismático, mas é verdade que ele não é facilmente substituível neste momento. Não há ninguém atrás dele que possa ocupar o papel que ele desempenhou. Ele fez algumas coisas muito bem, sem dúvida alguma. Quando surgiu a pergunta, qual é o primeiro país que você vai visitar depois de ser eleito prefeito? Ele respondeu, Jerusalém, Israel. Não vou a nenhum outro país além de Israel. Vou ficar lá por 1 ano. No meu primeiro ano como prefeito, vou morar em um assentamento no oeste, Malucos, em Nova York. E então ele disse, vou ficar em Nova York. E insistiram com ele, você apoia Israel? Ele disse, Israel é um Estado e tem o direito de existir. E perguntaram, você apoia um Estado judeu de Israel? Ele respondeu, eu não apoio um Estado onde exista uma hierarquia de direitos. Eu apoio um Estado onde haja direitos iguais. Foi algo feito de forma belíssima. Se foi ensaiado ou não, eu não sei, mas foi feito de maneira impecável, disso não tenho dúvida. Eu não teria conseguido fazer tão bem. Sinceramente, acho que não conseguiria. Foi feito com muita naturalidade, porque silenciou completamente seus oponentes. Espere. Você acredita que os direitos devem ser desiguais? Ninguém vai dizer que sim, certo? Você acredita que deve haver direitos desiguais para os cidadãos? Ninguém vai dizer que sim. Então ele o silenciou completamente e fez isso com absoluta finesse e facilidade. Ele é bom.
Então, ele não é facilmente substituível. Eu entendo isso. Um assassinato seria um sério retrocesso. Deixando de lado a perda de vidas, ainda seria um sério retrocesso. Mas acho que as coisas que ele está fazendo são politicamente imprudentes, tanto em termos das decisões em si, quanto, para mim, do procedimento. Você não toma decisões assim sozinho. 90 mil pessoas se voluntariaram para a sua campanha. Você deve isso a elas, exatamente pelos motivos que você mesmo acabou de expor. De que essas são questões urgentes agora, quando se fala em tirar o poder de uma classe que não vai simplesmente abrir mão dele. Esta é a capital do capitalismo mundial. Eles não vão ceder poder a um movimento genuinamente socialista. Então, ou você não é genuinamente socialista, ou é muito ingênuo. E nenhuma dessas opções é muito promissora. And neither of those bode very well for the future. So I guess that Então acho que isso traz à mente a questão da relação de Mamdani com o Partido Democrata. Porque na Carolina do Sul, e me corrija se eu estiver errado, os votos foram para Biden, que recebeu o apoio do tradicional eleitorado negro democrata. Então daqui para frente, como você acha que poderia ser a relação de Mamdani com o Partido Democrata? Mamdani's relationship with the Democratic Party. I can't navigate that because I just don't know. Eu realmente não posso falar sobre isso, porque simplesmente não sei o suficiente sobre as estruturas do Partido Democrata para dizer se há espaço para transformá-lo ou não. O que eu acredito, com certeza, é que ele precisa criar uma estrutura organizacional alternativa, baseada, como sempre foi na esquerda histórica, em todo tipo de organização de base que organize todos os aspectos da vida urbana. Sabe, para que você possa fazer parte de um comitê de inquilinos, um comitê de bairro, um grupo de campus universitário, mas em todos os lugares tem que surgir, eu sei que vai soar como Cuba, comitês em defesa da nossa revolução. But committees in defense of our revolution. If you don't organize, there's only one. There are two things. Se você não se organiza, há apenas duas coisas que a esquerda tem a seu favor, como eu sempre digo. Ela tem a verdade e a justiça, e tem os números. É só isso que ela tem. Não tem dinheiro, não tem poder, exceto o poder que pode ter se estiver organizada. Mas poder organizado ela não tem. Não tem dinheiro, não tem mídia. Bem, agora tem, por causa da internet. Tem muito mais acesso à mídia, pelo menos por enquanto. Então esses são nossos recursos. E esses recursos podem ser difusos ou concentrados. O objetivo agora precisa ser torná-los concentrados. Organizações poderosas. Olha, eu não estou otimista. Powerful organizations. Look, I'm not optimistic. I know what's going to happen. The squeeze. Eu sei o que vai acontecer. O aperto, a destruição da cidade, para que eles possam dizer, viu o que aconteceu com Nova York por causa dessas ideias socialistas malucas? Sabe, para dar uma lição nesses novatos. Democracia segundo as nossas regras. Nós escolhemos os candidatos, você escolhe entre eles quem quiser. Mas você não pode escolher o seu próprio candidato. Não, não pode. Os interesses endinheirados, porque eles se veem como reis filósofos, é assim que se enxergam. Eles estudaram nas melhores escolas. São inteligentes, sem dúvida. Inteligentes no sentido convencional, sabe? São inteligentes, sem dúvida. E são simplesmente fenomenalmente arrogantes. Sabe, para Bill Ackman, é claro que eu deveria ser o responsável por escolher quem será o presidente de Harvard. I should be the one choosing who's the president of Harvard. I mean, can there be any quarrel about that? Quer dizer, pode haver alguma dúvida sobre isso que eu decido? Então, e claro, eu acho uma questão secundária, mas ainda assim importante. A questão de Israel. A classe bilionária de Nova York é majoritariamente judaica e também, em grande parte, supremacista judaica. Então essa é a segunda questão, eu diria. Na minha opinião, não é a questão principal. É uma guerra de classes. E eles vão apertar a cidade agora. E isso é uma das coisas que Mamdani, eu acho, entende. Ele precisa reunir pessoas ao seu redor que conheçam cada aspecto da economia de Nova York e cada brecha legal, porque eles vão recorrer aos tribunais e impedi-lo. And every legal loophole, because they're going to be going to court to stop him. They're going to do everything, you know. He's got. Eles vão fazer de tudo, sabe? Ele precisa conhecer a cidade de ponta a ponta, não apenas do nível da rua, o que é muito importante, conhecer as pessoas, andar pelas calçadas, interagir com elas. Isso é importante.
mas também é importante conhecê-la por dentro, todas as leis, todas as brechas legais, e monitorar tudo para poder antecipar quando tentarem nos impedir novamente. É isso que eles estão fazendo. E não tenham essas reuniões de bastidores. Vocês estão fazendo isso ao estilo da classe dominante. Ele se reuniu com este grupo, com aquele grupo, com esta pessoa, com aquela outra, tudo a portas fechadas. E o Bloomberg tem isso, ou uma fonte que não pode ser nomeada disse, não é assim que os radicais operam. Essa não é a tradição histórica da esquerda. Reuniões secretas com as classes dominantes do dinheiro. Isso está totalmente errado. Eu nem acho que eles saibam o suficiente sobre a tradição da esquerda para perceber que isso está errado. Ele não pareceu ver nada de errado em decidir quem será o comissário de polícia antes mesmo de ser eleito. Onde está a consulta? Onde está o debate? Onde está, como eles chamam, contestação? Deveriam existir documentos de posição. E então, após um verdadeiro processo democrático, você decide. Você não é um rei. Não, como eu disse, se ele ouvir essa crítica, vai dizer, bem, eu devo consultar todo mundo sobre cada decisão. Tudo bem, eu concordo que não dá. Isso não é possível. É uma ideia utópica. Como disse o professor Chomsky, a maioria das pessoas não quer passar a vida inteira em reuniões. Sim, isso é claro. Mas o comissário de polícia, especialmente porque o outro lado fez disso um teste decisivo, precisamos ter uma longa conversa sobre esse ponto. E mesmo os ativistas provavelmente não foram consultados. Então não se trata apenas de cada eleitor, mas também daqueles que fizeram campanha por ele. Acho que ninguém foi consultado, exceto o pequeno círculo íntimo dele. Isso é completamente errado, totalmente fora de propósito fazer as coisas desse jeito. Agora, talvez algumas pessoas não vejam a importância do comissário de polícia. Bem, é muito importante, especialmente se for um Tisch. Sabe, em outra época seria como eleger um Rockefeller, nomear um Rockefeller como comissário de polícia. Isso é simplesmente loucura. Agora você pode dizer, isso é injusto. Ela é uma mulher e não deveria ser responsabilizada pela família dela. Não, em geral, o fruto não cai longe da árvore. Mesmo com Andrew Cuomo. Eu sei, claro, sou velho bastante para me lembrar do pai dele, que foi governador de Nova York. I'm old enough to remember his father, who is the mayor of New York. Excuse me, the governor of New York, Andrew Cuomo. Com licença, o governador de Nova York, Andrew Cuomo. Não, desculpe, Mário Cuomo. O pai de Andrew foi governador de Nova York por muito tempo. Ele foi uma figura importante no Partido Democrata, uma figura muito importante, especialmente em 1984, com seu famoso discurso na Convenção Nacional Democrata. De qualquer forma, ele estava concorrendo ao cargo de governador contra Ed Koch, que era nosso prefeito em Nova York. Ele foi prefeito por 3 mandatos, acredito. Ed Koch. Ou talvez 2 mandatos e perdeu o terceiro. Ou 3 mandatos e perdeu o quarto. Não me lembro. Mas ele era uma presença constante na política de Nova York. Quando seu mandato como prefeito terminou, ele concorreu ao governo do estado. E ele concorreu contra o pai de Andrew Cuomo, Mário Cuomo. Agora, Ed Koch era um homem gay que vivia no armário. Naquela época, isso era apenas um boato, não era algo aberto. E sabe como Cuomo conduziu sua campanha contra Koch? Ele mandou seus apoiadores espalharem a frase, vote em Cuomo, não no homo. Esse era o slogan, vote em Cuomo, não no homo. E é exatamente o mesmo com Andrew, o filho dele. O fruto não cai longe da árvore. Sabe, se você conhecia Mário, sabia que Andrew faria o mesmo estilo. Então uma Tisch é uma Tisch. Eles praticamente possuem metade de Nova York. Let's just hope that Vamos apenas torcer. Eu li o artigo que você me enviou e vamos torcer para que um momento como a eleição municipal de 1971 possa acontecer novamente. Como você, estou pessimista quanto à possibilidade de Zohran Mamdani conseguir reagir naquele momento crucial. Talvez ele não consiga. Mas pelo menos, se ele levar adiante algumas das coisas que prometeu, congelar preços, congelar aluguéis,
aumentar alguns salários mínimos, provavelmente parte de sua base se ampliaria. Isso poderia criar um momento, como Suzy disse, para avançar em uma direção mais radical. Não acho que Mamdani tenha a opção que eu e Salvador tivemos, porque ele está lidando com o país. Aquelas discussões eram principalmente sobre tomar o controle do exército. Mamdani enfrenta questões muito maiores, oposição, porque ele é apenas o prefeito de uma pequena cidade dentro do núcleo imperial. Mas a luta deve continuar, e acho que a esquerda não deve ser fatalista. E é aí que eu gostaria de encerrar. Seu comentário final, Norman. That's where I'd like to end. Your closing comment, Norman. Not fatalistic. Not fatalistic. Nada de fatalismo, nada de fatalismo. Sabe, Rosa Luxemburgo disse famosamente que a história tem uma maneira de oferecer soluções para os problemas à medida que eles surgem. Ela chamou isso de um truque da história, ou algo assim, que ela oferece soluções para os problemas conforme aparecem. Eu acredito que soluções são possíveis. Só espero que ele escolha o caminho certo. Também tenho que dizer, foi 50-50. Não foi um mandato esmagador, foi muito polarizado, e foi um reflexo genuíno. Foi um referendo, não foi como um punhado de pessoas votando, foi um grande número de pessoas votando. E 50-50 é 50-50. Agora, a Lende originalmente tinha cerca de 36%, e depois cresceu com as eleições municipais de 71%. Mas 50-50 significa guerra civil. Não é a maioria esmagadora que Marx imaginava, a classe trabalhadora representando 90% da sociedade e apenas 10% contra. Represents 90% of society and it's just 10%. He does have to reach out more. He does. Ele realmente precisa se aproximar mais. Precisa. Mas a pergunta é sempre a mesma. Aproximar-se como? Agradando a classe dominante ou apresentando um programa que abrace os desprivilegiados? Esse é o desafio para Mamdani. Eu não sei. Não posso prever o que vai acontecer. Mas tudo bem. Digamos apenas esperar para ver. Acho que ele é honesto, acho que quer uma mudança real e acho que é um jovem que reconhece que sua cabeça está na mira, literalmente. Há uma boa chance de ele ser assassinado e ele está disposto a correr esse risco. Então há um tipo de coragem física bruta aí. E acho que ele vem de uma linhagem socialista, de modo que se importa com as pessoas comuns e com o direito delas a uma vida digna. Tudo isso são pontos positivos, mas vai ser implacável. Implacável. Você viu isso na campanha de Cuomo. Ruthless. You saw it with Cuomo's campaign. You saw it the way. Sabe, você viu a forma como toda essa guerra contra os estudantes foi iniciada, que culminou nos raptos. Foram sequestros de pessoas como Mahmoud Khalil e da jovem que escreveu aquele editorial no jornal da escola de Tufts. Quem iniciou isso? Foi a classe bilionária supremacista judaica, como Ackman. Quando as pessoas estavam sendo arrancadas das ruas, foi isso que aconteceu. Você ouviu Ackman dizer uma única palavra de crítica? Ele poderia ter dito, olha, eu me oponho ao que eles dizem, mas isso não deveria estar acontecendo. Ele disse isso? Não. São brutamontes. São brutamontes. Como minha falecida mãe costumava dizer, porcos com luvas brancas. Não, eles são totalmente implacáveis. Então vai ser muito difícil daqui para frente, se ele estiver falando sério, se não for mais uma situação tipo A ou C, se ele estiver realmente falando sério, vai ser muito difícil. It's going to be very tough moving forward. And now that you have capitulated. Iagriquai se deu a Pulio, pois sorte-lhes no máximo de gás, o IC, como os aparecerem, se você os enfrentar. National Guard. That's coming, if you confront them. There's the Trump factor. Tem o fator Trump. Certo. Acho que cobrimos bastante coisa, alguns novos pontos para acrescentar ao debate e à discussão atuais. Current debate and discussion.